Liberado pelo DM para poder trabalhar a semana toda e ficar na beira do campo os 90 minutos. Já está 100% clinicamente? Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer revê-los, né? Depois que você passa pelo que eu passei, parece que a gente não vai se recuperar, né? Mas estou num processo de evolução a cada dia, né? Eu tive as plaquetas muito baixas. E na última segunda-feira, quando eu fiz o último exame lá, já tinham voltado assim no nível bom, satisfatório. É claro, né, que como eu tive a dengue, acabou que a imunidade fica muito baixa. Algumas outras doenças, né, talvez assim, se aproveitaram desse momento. Então eu tive uma sinusite também, tive uma infecção intestinal terrível também. Então, assim, foi um momento difícil, muito difícil, mas a gente já passou e espero que a gente não tenha nenhum tipo de problema para poder dar sequência ao trabalho e estar apto aí a poder fazer o melhor possível aí para a equipe do Ceará. Ô, Anderson, pelo que você viu do último jogo lá em Belo Horizonte, pela TV, você pretende fazer algumas mudanças para esse jogo contra o Goiás fora de casa? Acho que é natural algum tipo de mudança, né? Quando eu vim, a gente tinha uma sequência de 3 jogos. Eu quis manter um pouquinho a base que vinha jogando. E depois também a gente não teve como mexer muito na equipe. Foram poucas mexidas, mas eu quero observar e, né, verificar algumas outras possibilidades. Falando um pouquinho do jogo, eu acho que o primeiro tempo nosso foi muito bom. O segundo tempo, muito aquém daquilo que a gente podia fazer. Só que a gente vacilou demais ali para poder deixar escapar um ponto tão precioso para a gente. Um ponto numa Série A, ele vale demais. Não vale pouco, não vale muito. Então, eu acho que a gente, né, precisava estar um pouquinho mais concentrado. E a gente fala de concentração com o jogador brasileiro, mas ontem nós tivemos aí na prova também que jogadores de altíssimo nível de fora também perdem a concentração. O gol que o Barcelona tomou ontem foi totalmente a falta da concentração, né? De estar ali e parecer que não está. Então, eu acho que a gente deixou escapar pelo menos um ponto que para nós seria muito importante. A gente quer vencer todos os jogos, mas quando não se pode vencer, não se pode também abrir mão de um empate, né? Assim, então, não deu para vencer, não perde, porque esse ponto pode ser sempre muito importante para frente. Boa tarde, Anderson. Saúde para você, viu? Obrigado. Você se recupere o quanto antes. Agora, falando em recuperar, Anderson, você imagina, eu não sei o que é que você fez aí em tão pouco tempo, que você cativou tanto esse grupo, todo mundo sentindo sua falta, né? Até porque você está no início de trabalho. Esse mesmo sentimento aí de sentir sua falta, sua ausência, você também sentiu desses seus atletas aí, já que você mesmo fala que é um grupo bastante comprometido? Não, senti demais. Nossa. Vou contar para você uma coisa bem assim, que é pontual, né? Eu vinha num processo de melhora significativo. Chegou no sábado, né? Sentei na frente da televisão e fui assistir ao jogo. E depois do resultado ali, eu fiquei tão mexido com aquilo, assim, tão incomodado, que eu piorei muito, cara, assim, de sábado para domingo foi uma noite terrível para mim, assim, em todos os sentidos. Não só pelo lado emocional, mas pelo lado físico também, da integridade física também. Então eu sofri demais com o resultado, com aquilo que aconteceu, imaginando nosso vestiário, imaginando como os jogadores saíram dali, né, decepcionados, né, imaginando a nossa torcida. Então foi um momento muito ruim, assim, né, nesse processo todo que eu estava passando, mas foi um momento que eu fui lá embaixo novamente, assim, porque eu sinto essa possibilidade de um grande trabalho aqui. Eu sei que os atletas, né, estão se empenhando, não há falta de entrega, de vontade, né, o que faltou foi um pouquinho de concentração mesmo, assim, da gente entender o que era o jogo,
como é importante não dar a mínima oportunidade para os nossos adversários. Ô, Anderson, eu lembro que a última vez que você veio aqui, salvo engano também que foi a primeira, né? Foi a tua apresentação. Você disse que no papo com os jogadores você tinha passado para eles que certamente o grupo que ia começar não necessariamente seria o grupo que iria terminar. E analisando aqui, tanto o antigo treinador como o novo, a gente observa que aquele primeiro homem da contenção tem sido uma dúvida. Por exemplo, o Lisca testou o Juninho, testou também o William, você já colocou o Auremi, também já colocou o Edinho. E aí, olhando aqui os meus alfarrábios, eu vi que em 2017 você enfrentou o próprio Goiás e o Valdo acabou atuando ali de forma meio que improvisada, sendo aquele primeiro homem da contenção. Isso chegou em algum momento a passar pela tua cabeça de testar e improvisar Valdo ali? Não, a questão do Auremi foi um momento ali mais de desgaste mesmo. O Auremi não vinha jogando e como ele pegou 2 jogos seguidos, assim, com um nível de exigência enorme, ele foi o atleta que mais acusou, talvez assim, a dificuldade de se recuperar completamente para o jogo. Então a gente resolveu colocar um jogador que estivesse mais inteiro em termos da condição física mesmo, né? A gente ganha agora uma possibilidade também que eu vejo muito bem, que é o Pedro Ken, né? Que pode fazer muito bem essa função também. Então, assim, a gente está buscando. Eu acho assim, vi coisas boas, estou avaliando. O futebol é como se fosse um jogo de tabuleiro, assim, né? Às vezes você precisa encaixar as peças. Às vezes, se você coloca 2 jogadores com as mesmas características, eles não conseguem se complementar, né? Então, você precisa colocar ali características que se complementam. Então, é isso que a gente está buscando ainda em alguns setores ainda da equipe. Boa tarde. Oi. Você já passou pelo Goiás, salvo engano, 2 vezes, né, como técnico do Goiás. Quão difícil é enfrentar esse adversário jogando na casa do adversário? Extremamente difícil. Tive a primeira passagem no Goiás 2 anos e 3 meses lá, a segunda passagem 6 meses. É muito difícil. Essa época do ano é um clima seco lá, não é fácil jogar lá em Goiânia. É um clube muito organizado, um clube muito estruturado, oferece assim, também todas as condições para os seus atletas. Está retornando aí para uma série A, tem bons nomes, né? Um ótimo treinador que é o Claudinei. Então, assim, a previsão é de um jogo extremamente difícil. E assim, não é que eu possa estar falando para vocês assim de uma maneira até repetitiva, né? Série A não existe jogo fácil, né? Não existe jogo fácil. Nós acompanhamos aqui, eu consegui acompanhar também o Grêmio e Fluminense. O jogo estava 3-0, podendo ter sido um 4-5. E olha bem o que aconteceu no jogo. Ontem nós tivemos aqui o Liverpool, que saiu perdendo aí de 3-0 num jogo classificatório com o Barcelona, conseguiu reverter essa vantagem. Nós estamos falando simplesmente de jogadores extremamente capacitados. O futebol ele é muito parelho, é muito próximo, né? E não, a Série A é muito parecida. Então, assim, não existe jogo fácil, não tem adversário que não vai nos trazer muitas dificuldades, né? O jogo nosso contra o CSA, eles tiveram a chance de fazer 1-0. E se eles fazem 1-0, poderia ter sido outro jogo. Então, assim, a gente precisa estar muito concentrado. O próprio CSA, que todo mundo falou assim, mas a equipe do CSA não é uma equipe que vai, talvez, conseguir tanta coisa. Ele não perdeu depois disso, né? Empatou com o Santos, empatou com o Palmeiras. Dois candidatíssimos a serem campeões brasileiros. Então, assim, eu queria ver o que foi fácil. Não foi fácil. Ganhar jogo é muito difícil, né? Então, a gente precisa estar bem concentrado para que a gente possa fazer um bom jogo. Anderson, boa tarde. Boa tarde. Também desejo que Deus te dê melhoras. Obrigado. O mais rápido possível. Amém. Te pergunto, o Bergson já fez sua estreia. Matheus Gonçalves, pouco tempo, mas também já fez sua estreia. Deixou, inclusive, cartão de visitas dele lá. Acho que o Guga não ficou muito feliz, não. Mas o Thiago Galhardo ainda não. Ele está à tua disposição, se você quiser utilizá-lo no sábado? A partir de agora, sim. Assim, é um jogador que a gente já cria uma possibilidade. O que a gente tem tentado nesse momento é usar o máximo de jogadores possíveis para a gente possa ter uma ideia melhor, entendeu? Como eu falei com vocês, eu não estou aqui justificando nada, mas eu sei muito bem que o patamar da nossa equipe ele vai modificar muito depois dessa parada.
Essa parada ela vai ser importantíssima, mas não só para nós, acho que para quase todos os clubes, mas para a gente especificamente, né, que está iniciando um trabalho, a gente, até esse momento, a gente vai ter uma avaliação muito boa da equipe. A gente vai conseguir, assim, em 9 rodadas, verificar os atletas em jogo, né? Nada mede melhor a qualidade do atleta do que o jogo. Então, assim, a gente tem aproveitado ao máximo para poder visualizar algumas possibilidades, e é o que a gente vai fazer até lá e tentar pontuar o máximo possível. A gente sabe que é muito importante esse começo para a gente. Anderson, acho que a cada jogo que passa, o técnico vê ali alguns pontos que precisam ser corrigidos, trabalhando durante a semana. Nesses 3 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, qual a análise que você faz? O que é que, na tua opinião, o time ainda precisa melhorar muito? O que é que te agradou também? Olha, eu procuro ser muito objetivo assim, nas avaliações. Eu acho que nós fizemos um bom jogo contra o CSA. Acho que um empate com o Cruzeiro já seria injusto. Acho que nós merecemos muito aquele resultado. Se a gente pode lamentar um jogo, um resultado, foi aquele jogo contra o Cruzeiro. Um empate já não seria justo. Não é que seria injusto, mas já não seria tão justo assim. Por tudo aquilo que a gente fez, assim, de criar situações. Embora a gente tenha tido um pouquinho mais de problema no primeiro tempo, e talvez a gente tenha conseguido controlar mais o jogo no segundo tempo. O jogo do Atlético Mineiro, eu acho que o primeiro tempo nosso foi muito bom. A gente consegue sair na frente, já tinha criado situações para poder fazer o gol. A gente consegue fazer o primeiro gol. E aí, assim, de uma maneira que eu acho particularmente, assim, faltou um pouquinho de maturidade para a nossa equipe, que é administrar um pouquinho aquele resultado. A gente acabou de fazer um gol e sofreu o gol quase que imediato, né? Assim, imediatamente após. Eu acho que isso nos tirou um pouquinho dessa tranquilidade, embora tenhamos tido pelo menos mais umas 2 chances de sairmos ainda no primeiro tempo em vantagem. E aí, o segundo tempo, não. O segundo tempo, eu acho que a gente, na saída do Ricardinho, a gente perdeu muito o meio campo, a gente tentou ser mais agressivo e acabou que a gente ficou muito mais vulnerável. E foi justamente quando o Atlético fez o contrário, né? O Atlético montou um tripé de volantes, deu mais sustentação à equipe deles, e aí nós sofremos mais. Então, assim, avaliando bem, eu vou falar que um tempo nosso do jogo contra o Atlético Mineiro foi muito abaixo daquilo que a gente pode fazer. O restante, né, os 5 tempos, eu acho que nós fizemos por merecer uma pontuação bem melhor do que a gente tem hoje no campeonato. Anderson, boa tarde. Boa tarde. Especificamente sobre o ataque da equipe do Ceará, né? Você falou de maturidade, de saber controlar o resultado. Te preocupa o fato do ataque do Ceará não matar os jogos, como a gente diz na gíria do futebol, assim, na hora que está com a vantagem, por exemplo? E a outra coisa, só para terminar também, sobre os treinos. Você é adepto ao treino fechado? Você gosta disso? É uma determinação do clube? Melhoras também. Obrigado. Em termos de treinamento fechado, gente, assim, eu acho que a gente tem que ter privacidade no momento que a gente está treinando, entendeu? Não que a gente não possa abrir para que vocês possam acompanhar uma parte do trabalho, sempre que for, né, possível, a gente quer passar isso para vocês. Não é o segredo daquilo que a gente faz que faz toda a diferença, mas a privacidade daquilo que você faz, ela é importante, porque é aqui que a gente chama a atenção do atleta, é aqui que os atletas se cobram, é aqui que tem uma chegada, às vezes, mais ríspida, e às vezes as pessoas que estão lá de fora não conseguem compreender muito bem o que está acontecendo e acabam se equivocando na hora de passar a informação para o nosso torcedor. Que aí fala que teve briga, às vezes é coisa de treino, a gente está acostumado a fazer isso durante 20 anos, sabe que é muito bem uma coisa normal, né? No meio competitivo que é o futebol. Mas não é aqui um processo de privação para vocês de qualquer tipo de possibilidade, assim, entendeu? A gente é claro que gosta de passar alguma coisa para vocês, que vocês possam acompanhar parte do trabalho, né? Até acho que a gente pode fazer isso hoje, viu, Israel? Na primeira parte aqui, deixá-los acompanhar. Uns 30 segundos, tá bom? Tô brincando, tá? O ataque, eu acho assim, o futebol, na verdade, não vou falar só do ataque, mas vou falar da defesa também. Nós precisamos termos, de alguma forma, eficiência. Futebol é eficiência.
Não adianta você criar muito e concluir pouco, né? Concretizar pouco daquilo que você criou. E não adianta também você ser pouco assediado pelo seu adversário, mas a vez que é assediado, você sofre o gol. Então, uma palavra para mim que é extremamente importante é eficiência. E é nisso que a gente vai continuar trabalhando. Henderson, boa tarde. Boa tarde. Melhoras também para você, Obrigado, boa recuperação. obrigado. Você falou aí já que sabe muito bem o que o Ceará vai enfrentar lá, por conhecer muito bem o Goiás. Queria te fazer 2 perguntas. O que o Goiás vai enfrentar, então, nesse time do Ceará? E também eu nunca tinha te visto de barba. Foi uma coincidência você vir de barba para o Ceará, já que no caso está nas cores aí do clube, né? Tá tudo certo. Alvinegro. É o vovô, não é? Aí você que está dizendo, eu não quis falar É o isso. vovô. Não, a questão da barba, eu sinceramente, assim, foi uma... Eu sempre pensei em deixar, nunca deixei. E chegou no momento agora que eu acho que eu falei assim, não, acho que eu tô indo para o lugar certo para poder fazer esse teste, entendeu? Atendendo a pedidos. Mas é uma coisa, é claro que visual, né, é uma coisa um pouquinho diferente, mas é mais para tentar tampar, fechar um pouquinho aquilo que a gente não tem de muito bonito, né, que é o rosto, né, que já é estragado dia de nascença já. Então, a gente tenta cobrir um pouquinho ali para poder melhorar um pouquinho o visual. Pode ser também, né? Só faltava ele aparecer de barba agora, já pensou? Mas isso é porque vocês não conhecem o meu irmão, cara. Meu irmão é muito mais parecido. Na minha família não tem graça nenhuma isso que vocês falam, né? O pessoal fala assim, não tem graça nenhuma, porque eu olho para o meu irmão e falo, não é comigo que eles estão falando, né? Mas, qual que foi a pergunta? Acho que tomara que ele possa enfrentar um Ceará bem compactado, marcando forte, uma equipe que vai buscar o gol, né, constantemente, vai marcar muito, né, quando for atacado, que a gente possa fazer bons jogos e que a gente possa traduzir essa qualidade de jogo em resultado. Acho que é o nosso desafio, assim, né? É claro, Cruzeiro, Atlético, o próprio CSA são sempre grandes adversários, difíceis, mas a gente teve uma demonstração de força ali. Eu acho que a gente deu um recado interessante, mas a gente precisa de mais do que isso. A gente não está satisfeito, a gente não está aqui acomodado, a gente vai continuar treinando e cobrando muito, a gente precisa de mais. Né? O que foi feito até agora foi importante, mas foi ainda aquém daquilo que a gente precisa realmente entregar aí para o nosso torcedor. A gente fala de semana cheia, mas deu para trabalhar, Henderson, aquilo que você gostaria dentro desse pequeno período que você teve e ainda tem, né? Vai ter um treino ainda aqui, um treino lá? Isso é interessante, assim, não deu para poder fazer tudo aquilo que a gente gostaria de fazer, né? E eu acho que o treinador fica meio frustrado nisso, porque quase nunca dá. E quando a gente está nesse processo de chegada num clube, né? Quando você está há muito tempo no clube, você começa a trabalhar o detalhe do detalhe, entendeu? A gente está num processo ainda o processo de convencimento ainda, que eu falo assim, eu não quero que os atletas façam porque eu estou mandando. Eu quero que os atletas façam porque eles entendem que é o melhor a ser feito para a equipe, para eles dentro de campo. Então, eu estou num processo de convencimento ainda, de mostrar o porquê que a gente tem determinadas posturas. Então, a gente quer sempre mais tempo, a gente quer mais, né, tempo com esses atletas, para poder melhorar ainda mais essas questões, mas nem sempre a gente é contemplado com isso, mas